Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre a origem e o desenvolvimento dos ventrículos do encéfalo. Não é do nosso coração, no encéfalo nós também temos ventrículos. São 4 ventrículos, tá? Relembrando a aula passada, nós falamos sobre a classificação funcional do sistema nervoso, que ele é dividido em somático e visceral. Hoje nós vamos lembrar lá da nossa penúltima aula que nós falamos sobre o fechamento da origem embrionária do nosso sistema nervoso, que o tubo neural, aquele tubo neural fez o fechamento na 4ª semana, que a parte dele das cristas seria para dar origem ao sistema nervoso periférico. E a parte inferior e anterior do tubo seria responsável pelo nosso encéfalo e pela medula espinhal, tá? Bom, então voltando lá, na 4ª semana, quando ocorreu o fechamento do tubo neural, nós já vamos ver a diferenciação dessas 3 vesículas. Quem se lembra? A primeira vesícula, prosencéfalo, que depois ele vai se dividir em telencéfalo e em diencéfalo, esta parte. O mesencéfalo, que é o meio, que vem antes, lembra, né? O mesencéfalo, que é do meio, ele vai continuar na sua estrutura tubular mesmo, ele se modifica bem pouco, como nós falamos nas outras aulas. E o rombencéfalo. Esse rombencéfalo aqui, ele vai se transformar em 2 estruturas chamadas metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo, ele vai dar origem à nossa ponte na parte posterior, o rombencéfalo fica na parte posterior. Ele vai dar origem à nossa ponte e ao nosso cerebelo. E o mielencéfalo, ele vai dar origem a nosso bulbo ou medula oblonga. E aqui nós temos o canal, aqui também, aqui também e aqui também, o canal central da medula espinhal, tá? Aí, depois que essa célula se diferenciou em telencéfalo, como o telencéfalo é a parte maior do nosso encéfalo, do nosso cérebro, as células vão se proliferar rapidamente e essa estrutura vai ficar bem maior, como nós vimos lá na aula passada. E aí ela vai dar origem ao hemisfério esquerdo e ao hemisfério direito. Tá bom? O diencéfalo vai dar origem ao hipotálamo e o tálamo. O mesencéfalo vai continuar ele mesmo e os outros 2 a gente acabou de falar, a ponte e o cerebelo e o nosso bulbo. Nesse canal aqui da nossa medula, tá vendo aqui? Vai dar o nosso bulbo e o canal final do tubo neural, tá? Da nossa medula espinhal. Esse canal aqui é o que nós chamamos a luz do túnel, do tubo neural. Há uma luz no túnel, os afogados, eu tô te esperando, você não vai demorar. Gente, eu faço brincadeira assim que é pra gente memorizar, tá? Então, depois, essa estrutura do telencéfalo, diencéfalo, do tronco encefálico e do encéfalo em geral, ela vai sofrer modificações, pressões mecânicas, ela vai se desenvolvendo, e aonde nós vamos começar a ver aqui
a origem e aqui o desenvolvimento dos nossos ventrículos. Mas, Gisele, afinal, o que são ventrículos? Os ventrículos nada mais são do que dilatações, cavidades dentro do nosso encéfalo, tá? Dentro do nosso encéfalo. E por dentro dessas cavidades vai percorrer um líquor, que na próxima aula a gente vai falar sobre isso, sobre a ativação, sobre a origem, onde nasce esse líquor e qual é o caminho que ele percorre dentro do nosso sistema nervoso. E depois, por onde ele sai lá nos seios venosos, tá? Então, ela vai sofrendo modificações, vai sofrendo pressões mecânicas, até ela se formar nessa estrutura aqui, que nós chamamos dos 4 ventrículos. Os ventrículos, nós dizemos que são 2 ventrículos, ó. O telencéfalo dividiu o hemisfério direito e esquerdo. Aqui tem uma fissura aqui, que ela divide uma fissura não, uma estruturinha aqui, que ela divide o nosso ventrículo esquerdo e o nosso ventrículo direito, tá? Então, esse ventrículo aqui, ele é chamado, ele vai se desenvolvendo em direção, esses dois aqui, em direção ao nosso lobo frontal. Então, eles são chamados de ventrículos laterais, porque eles ficam na lateral, cada um do lado esquerdo e um do lado direito, em direção ao nosso lobo frontal. Então, são ventrículos laterais. Ventrículos laterais. Eles não se comunicam o direito com o esquerdo, eles se comunicam direto pelo forame com o terceiro ventrículo, que eu já vou mostrar para vocês. Aí, esses ventrículos laterais, eles vão possuir 3 cornos, sim, cornos, 3 cornos, que é o corno anterior, que está aqui na parte frontal, o corno inferior, que está aqui mais na parte do lobo temporal, e o corno posterior, que está mais aqui na parte occipital do nosso lobo occipital. Aí aqui nós temos o nosso terceiro ventrículo, chamado terceiro ventrículo. Esse terceiro ventrículo, ele vai passar um líquido aqui e através do prolongamento aqui do mesencéfalo, o aqueduto do mesencéfalo, o aqueduto cerebral, que alguns autores chamam, ele vai fazer a comunicação com esse aqui em forma de losango, que é o chamado quarto ventrículo. Quarto ventrículo. E aqui é o canal da nossa canal central da medula. Então, os nossos ventrículos, fazendo a revisão aqui da nossa aula, os nossos ventrículos são cavidades, eles vão ficar em vão se dilatar e se transformar em cavidades dentro do nosso encéfalo. Aí, ele vai ter uma forma que dará origem a 2
ventrículos laterais indo em direção, vai se expandindo em direção ao nosso lobo frontal, que são os cornos anteriores. Depois, na parte de baixo, uma ponta dele vai ficar apontada para o lobo temporal, que será o lobo inferior, tá? Cada um desses fica de um lado do cérebro. E depois, a terceira posição aqui do corno, ele vai se transformar no corno posterior em direção ao occipital, ao nosso lobo occipital. Então, nós temos 4 ventrículos, 2 laterais, um terceiro ventrículo, o quarto ventrículo, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o líquor, qual a função do líquor e qual é o canal que ele faz aqui no nosso sistema nervoso central. Espero vocês. Até lá! Se liga, Psi!